E nas comemorações da Semana da Mulher, nós conversamos hoje com a jornalista Mônica Gropello. Mônica, que é nascida em Jundiaí, começou por um acaso e hoje já ocupou, assim, tem uma história para contar pelas suas passagens em diversos cargos e funções. Mônica, como é que foi essa história de começar por acaso? Na verdade, eu sempre joguei voleibol, né? Fazia faculdade de educação física, enfim, magistério, e a minha ideia era ser técnica ou jogadora de voleibol profissional. E eu, então, um dia encontrei com uma amiga no ônibus e ela disse: Mônica, olha, tem um freelancer aí para fazer num jornal aqui da cidade e tem que entrar às 5 horas da manhã, sai às 11, é conferente de texto, de anúncio. Você quer? Só um parêntese. Voleibol porque ela mede 1,78 m, 1,78 m. que para a época era um absurdo. Sim, eu era bem alta e era até namorada pelos times aqui de basquetebol e voleibol pela minha altura que se destacava então para a época, né? E aí eu falei, olha, o que será que eu vou fazer? Ela falou, vai lá, 30 dias você vai ganhar uma grana, vai cobrir minhas férias e quem sabe, né? Você fica lá. Eu falei, tá bom, por 30 dias conferir anúncio, beleza. Foi uma época onde tinha muito anúncio, o empréstimo ainda estava em alta, o jornal impresso, então eu fui. Entrava às 5 da manhã, saía às 11 e fiquei por 30 dias. E quando terminou? Quando terminou esse período, eu fui falar com o proprietário, ele me chamou para pagar, ele falou, olha, quer ficar mais? Eu falei, não, meu negócio é outro, né? Jogar voleibol, quero ser técnica, enfim, quero fazer outra coisa. E aí ele falou, não, foi bacana a experiência. Eu falei, não, minha amiga tem que voltar, o lugar é dela. Ele falou, não, eu fico com a sua amiga e você fica também. Bom, enfim, houve um convencimento lá, eu tinha esse tempo, falei, tá bom, vou experimentar. E esses 30 dias viraram 13 anos. Bom, aí você foi trabalhar em redação, foi fazer coberturas e tal, e você também saiu um pouco de Jundiaí, você trabalhou com a Agência Estado, como correspondente. A escola minha foi em Jundiaí, não só a escola no jornal que eu trabalhei, que eu comecei, fiz carreira, mas também a escola que tive referência com os outros profissionais de outras gerações. Você, por exemplo, foi um deles, Anselmo. Está me chamando de velho, E outras tantas colegas que me ajudaram e a gente se espelhava. Né? Nós trabalhávamos em jornais diferentes, mas a gente tinha um jornalismo muito atuante na cidade e com que modificava até o cenário da cidade na época. Né? E então, depois disso, eu passei por todos os cargos de redação. Desde a gráfica, eu comecei na gráfica, fui para a redação cobrindo festa de aniversário, implosão, o que tinha, greve, batizado de cachorro, enfim, e tinha que trazer a matéria, senão a manchete. E você trabalhou em rádio também? E depois trabalhei também, tive o convite para trabalhar numa rádio aqui local. Então eu passei por todos os estágios do jornalismo, chegando a chefe de reportagem, pauta, edição, locução em rádio, enfim, editora de programa de jornalismo. E aí eu tive um convite do falecido e grande jornalista Ademir Fernandes para ser freelancer da Agência Estado, fazer variedades. Entrevistava só artista, vendia pauta, fazia pauta. Depois ele me convidou para ser fixa, né, interna da Agência Estado. Arrisquei, fui para São Paulo, fiquei 2 anos e depois então eu segui outro rumo para a minha carreira. Bom, você optou por assessoria de imprensa, assessoria mais política, mais técnica. Você ajudou a implantar a assessoria de imprensa na DAI, é isso? É isso. Na verdade, eu arrisquei tudo que eu tinha, né? O Estadão também, a Agência Estado na época, não aceitava que você tivesse vínculo com outras empresas e principalmente com política, é exclusivo. Então, eu arrisquei tudo e falei, vou ser assessora de imprensa. Numa época onde não tinha muito assessor de imprensa, principalmente em campanhas políticas e campanhas públicas, né? Geralmente eram assessores que assumiam essa parte, não muita qualificação. E aí eu realmente fui para São Paulo e foi assim um salto para a minha vida muito importante, porque eu conheci um outro mundo, né, e viajei por 45 cidades fazendo campanhas, e depois eu recebi um convite para voltar para Jundiaí, foi no governo local aqui, do prefeito Miguel Haddad até então, e eu voltei para ser diretora de comunicação. Naquela época era o cargo mais alto da administração. Não era secretaria, exatamente.
Depois de diretora de comunicação, a DAI foi transformada no ano 2000 em economia mista. E aí eu fui para a DAI implantar o setor de assessoria de comunicação, justamente nessa transição. Então foi realmente uma experiência fantástica, adorei. E você tocou a TVE também. Depois da DAI, eu fiquei uns 10 anos na DAI e fui a convite também, né, do governo para assumir a superintendência da TVE. Eu fui a primeira superintendente independente da Secretaria de Educação, porque até então o secretário de comunicação, ele acumulava os 2 cargos. Eu fui a primeira superintendente e uma mulher, né, prestigiada no comando e jornalista de uma TV educativa local pública. Bom, isso daí é só para o pessoal ter uma ideia de quem é a Mônica. Agora nós vamos às opiniões. Você começou numa época que o meio jornalístico era dominado por homens. Você se sentiu discriminada? Olha, na verdade, eu acho que eu não sei se foi discriminação ou não, ou se foi uma atitude que as pessoas não entenderam direito. Só numa época, quando eu fiz editoria de esportes, e eu fui aproveitada, então, pelo proprietário do jornal para cobrir os jogos regionais, porque eu já ia nos jogos regionais, eu já tinha intimidade com o ambiente, com os atletas, com a linguagem, com o setor. E eu queria jogar, e foi um acordo que eu fiz com ele quando eu resolvi ficar no jornal, de que ele sempre me liberasse, mas eu fiz as coberturas ao vivo, então eu entrava em vestiário. E foi uma novidade, foi uma vanguarda na época, uma mulher fazendo cobertura, falando ao vivo na rádio e mandando texto. Eu terminava minha partida de voleibol e mandava texto para Jundiaí 10, 11 horas da noite. Né? Algo que hoje, eu não sei se você vê, Anselmo, mas eu, por exemplo, não vejo isso. Então, eu entrava no vestiário, mandava toda hora boletim ao vivo e era muito, muito bacana. A cidade ficava, com as outras notícias, ficava totalmente antenada e por dentro do que estava acontecendo nos bastidores. Então, eu acho que nessa época, a redação não foi preparada para esse trabalho. Então, foi nessa época que eu senti um pouquinho meus colegas, sabe, não entenderam direito. Não posso dizer que foi discriminação. Mas eu... Uma resistência, digamos. Talvez isso, a palavra correta. A resistência foi a definição correta. Então, eu sempre mantive um respeito com os meus colegas todos, né? E com as minhas colegas, enfim, jornalistas e jornalistas, e sempre realmente tive uma boa relação. Mas eu sentia, sim, que tinha uma discriminação com a mulher, coisa que hoje... Hoje a mulher está muito mais presente, principalmente na área de jornalismo. Ocupou, assim, grandes jornais, veio uma evolução da mulher dentro do jornalismo. E dos telejornais, nas bancadas, enfim, articulistas, nas coberturas, em dupla, comandando jornais, telejornais em duplas. Então, eu acredito que a gente tem, assim, a mulher hoje, talvez o setor de jornalismo e comunicação seja o que mais a mulher cresceu. A mulher, não vou dizer que o jornalismo hoje ele está como era antes, mas a mulher dentro desse segmento evoluiu. Pelo menos serviu para alguma coisa o jornalismo. Sua opinião, eu disse, nós vamos discordar, mas tudo bem. Não tem problema. Bom, e na parte política, a gente nota que há pouca participação feminina. Por exemplo, Jundiaí nós temos uma vereadora, Itupeva temos uma vereadora, há cidades que nem candidatas aparecem. Por que a mulher não participa da política? Então, eu acho que ainda a política, a minha opinião, minha visão, abriu muito campo ainda, né? Mas ainda a gente é um ambiente machista, um ambiente mais de homens, né? A gente tem que ter 30% das mulheres para compor aí as chapas, né, os partidos, e a gente tem a dificuldade. A mulher ela ainda tem uma resistência a participar disso. Então, eu vejo que a política ainda, os governantes, os administradores também, né, e todos os líderes políticos, eles também nas suas assessorias, são poucos os que prestigiam mesmo mais as mulheres. Você pode ver que a maioria é. Em Jundiaí, eu acho que isso é muito diferente. Eu acho que já tem uma cultura diferenciada, ela vem de alguns anos já, que os administradores, eles abrem espaço para a mulher, sinceramente, assim como eu. Eu assumi uma secretaria aqui, que é uma superintendência, e sempre estive em cargos de visibilidade e sempre fui prestigiada, então, e sempre vi outras secretárias. Mas se você for ver no geral, a gente fazendo uma análise, mesmo próximo da gente,
o número de mulheres que ocupam cargos e que também ocupam cargos na Câmara de Vereadores é muito pequeno. Existe uma fórmula para melhorar isso? Ou vai ser, na sua opinião, vai ser uma questão de tempo, digamos, vai levar 10, 20 anos, 30? Eu acho, Selma, eu acredito o seguinte, que o que falta é realmente a mulher, ela perder o medo de vir expor, né? Se expor na política, de abraçar uma causa, de ser preparada para isso. As mulheres, nós não fomos preparadas para assumir um cargo, para se expor, mas aos poucos a gente percebe que existem mulheres extremamente competentes. Aqui em Jundiaí a gente tem várias em vários cargos, despontando como frentes, né, que podem sim assumir com total competência, com total domínio, né, políticas públicas. E eu acredito na mulher assumindo esse espaço porque ela tem um olhar diferenciado para isso. Então, eu acho que não só o tempo, mas também a mulher tem que ser mais preparada. Então, acho que as novas gerações, né, elas vão começar a ser melhor preparadas para isso. Hoje ainda tem essa cultura ainda mais machista da mulher dentro de casa, do homem sempre na frente. Ela existe ainda, apenas se camufla um pouco, mas existe. Ok. Nós conversamos com a Mônica Gropello, jornalista, com uma larga experiência e uma carreira, uma história para contar, nesta semana de homenagem às mulheres.